Ele é o autor do evangelho mais antigo da nossa tradição cristã. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada de vídeos que estamos fazendo para conhecer alguns santos importantes da tradição católica cristã. Como vocês já conhecem, eu me chamo Ângelo Vinícius, sou agente da Pascom e hoje, nesse dia 25 de abril, é com muita alegria que venho aqui compartilhar com vocês alguns conhecimentos e histórias a respeito de São Marcos, o Evangelista. De início, e para que fique bem claro, porque é algo que eu também confundia muito, São Marcos não é um dos discípulos que fazia parte dos 12 escolhidos inicialmente por Jesus, como São Mateus, São Pedro e por aí vai. Não. São Marcos é um dos evangelistas, assim como São Lucas, que não fazia parte desse grupo. Mas Marcos ele fazia parte do grupo dos 70 discípulos que Jesus escolheu para ir e anunciar a todas as nações o Evangelho e as boas novas que ele trazia. Mas então, quem era Marcos? Marcos, na tradição, disse que era um discípulo de Pedro. Exatamente, aquele que Jesus escolheu para fundamentar a sua pedra e a sua igreja. Bem, Marcos ele começava a ir e viajar muito com São Pedro e também era amigo muito próximo de São Paulo. E em muitas dessas viagens, acredita-se que Marcos se verdadeiramente converteu ao cristianismo. Porque lá atrás, mesmo tendo sido escolhido por Jesus para ir e anunciar o Evangelho, Marcos chegou um momento em que ele deu as costas e fugiu. Há até mesmo algumas histórias que se diz que quando Jesus foi pego no Horto das Oliveiras, Marcos se enrolou num pano e fugiu para não ser reconhecido. Pois é. Então, Pedro encontrou de novo Marcos e, atraído por esse chamado, ele voltou a novamente ser um discípulo fervoroso de Jesus. Marcos, a sua origem é a origem hebraica. Então, toda a família de Marcos é da família dos hebreus e principalmente da tribo de Levi, uma das tribos muito importantes da tradição judaica. Tem-se nos evangelhos que não há algo explícito sobre Marcos, mas logo após, nas cartas dos apóstolos, na vida dos apóstolos após a ressurreição e a ascensão de Cristo, em uma das cartas de São Pedro, dá-se para compreender a proximidade que Marcos tinha com os outros discípulos, principalmente Pedro e Paulo, porque Pedro, em uma das cartas direcionando para a comunidade, disse que saúdo também Marcos, meu filho. Ou seja, há também uma proximidade não só de amizade ou uma proximidade discipular, mas também uma proximidade quase familiar e parental. E não somente isso, mas Marcos ele tem uma proximidade muito grande com os discípulos e com a caminhada de Jesus, porque ele também era primo de Barnabé. E ele acompanhou muitos dos acontecimentos que envolveram Jesus e os seus discípulos. Uma das coisas muito interessantes a se saber a respeito de Marcos é relacionada à sua casa. Bom, o que tem a casa de Marcos? A tradição nos conta que a casa de Marcos é nada mais, nada menos do que a casa que recebeu Jesus e os discípulos na sua última ceia, em que Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue no pão e no vinho e também instituiu a Eucaristia e futuramente o sacerdócio, nos demonstrando nos mais belos sinais no lava-pés. Mas não somente a casa da última ceia, a casa de Marcos foi também, algum tempo depois, a casa em que, recebendo aproximadamente 120 pessoas, contando com os apóstolos e Maria, a casa em que houve o derramamento do Espírito Santo. Exatamente, a casa de Marcos é a casa em que ocorreu Pentecostes. Pois é. E depois que Marcos saiu e começou a pregar o Evangelho, depois que Pedro, Paulo e os outros discípulos, cada um seguiu os seus caminhos, o que aconteceu com ele? Bem, um dos feitos mais proeminentes associados à imagem de São Marcos é a fundação da Igreja de Alexandria.
E Marcos, ele é um dos bispos também dessa igreja, o primeiro dos bispos dessa igreja. Quando ele começava a peregrinar rumo ao Egito, à Síria, ele fundou a igreja de Alexandria. Por volta de 60 anos antes de Cristo, 60 anos depois de Cristo, perdão, Marcos começou a escrever o Evangelho de Jesus. Todos os acontecimentos envolvendo Jesus, foi Marcos o primeiro a escrever e a terminar esse Evangelho. Tanto que as cartas de São Mateus e de São Lucas, os Evangelhos de São Mateus e São Lucas, tiveram inspirações no Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro. Então, a Igreja Católica considera que o Evangelho de São Marcos é o mais antigo de todos. Um santo importante da nossa religião, São Jerônimo, escreveu sobre São Marcos, a sua vida, a sua morte, o seu martírio. Disse que no seu martírio ele estava pregando na região do Egito, e aí ele foi condenado, foi preso, mas Marcos, até o último momento, ele suspirava e vivia para proclamar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que enquanto ele era torturado, enquanto ele era martirizado, Marcos permaneceu firme nessa fé que ele proclamou e proclamou durante toda a sua vida e também após, com os seus feitos e também a sua imagem, que nos é muito representativa. Quando ele estava prestes a morrer, São Marcos ele recebeu a visita de um anjo e lhe disse que a ida dele estava muito próxima, mas que garantido estava a sua ida para os céus para proclamar o Evangelho, assim como ele fez na terra. E muito mais próximo ainda de sua morte, ele recebeu a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que Jesus disse? A paz esteja contigo. Marcos, evangelista. Exatamente. Então Marcos morreu e na sua morte há algumas associações muito interessantes. Porque na sua última fala, a fala é muito próxima ao que Jesus disse na cruz. Que está consumado, que seja feito a vontade de Deus e que ele estava pronto para o que viesse pela frente. Também temos uma imagem muito relativa, muito importante, associada à imagem de Marcos. A todos os evangelistas, São João, São Lucas, São Marcos, São Mateus, nós temos a associação de algum animal. E de Marcos é o leão. Mas por que o leão? Disse que a associação ao leão está muito pelo fato de como São Marcos começou o seu evangelho. Ele começou anunciando: este foi o início do caminho da jornada de Jesus. Mas antes dele contar os primeiros prodígios e milagres de Jesus, ele referenciou àquele que era a voz no deserto que anunciava a vinda do Messias, São João Batista. E assim como um leão que caminha no deserto, São Marcos era muito associado a esse leão, que depois que partiu da sua jornada para anunciar o Evangelho, ainda em vida, sempre se mostrava, mesmo solitário em algumas vezes, a presença firme e a vinda e a volta de Jesus Cristo. Bom, este foi o nosso vídeo conhecendo um pouquinho sobre o evangelista São Marcos. Espero que vocês tenham gostado e que nesse pequeno momento em que estivemos juntos tenha sido algo revitalizador e que tenha agregado bastante aos seus conhecimentos da nossa fé cristã católica. Me despeço e espero vocês no próximo mês também, para quando iremos falar o santo que nós iremos referenciar no mês de maio. Até a próxima!